Fala pessoal, mais um tutorial. Nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito Tilt Shift. Bom, esse efeito é reproduzido originalmente com lentes Tilt Shift, que são lentes especiais utilizadas na fotografia de arquitetura e também de paisagem. Essas lentes permitem a inclinação e a rotação sem a necessidade de movimentar a câmera ou o tripé. Elas permitem a correção de ângulos, então, por exemplo, na fotografia de arquitetura, alguns prédios ficam com efeito de pirâmide, então essas lentes conseguem corrigir essa distorção e também permitem um total controle da profundidade de campo, independente da abertura do diafragma. Então, é possível ter imagem totalmente nítida, independente do seu plano, e imagens apenas com uma faixa nítida e todo o restante desfocado. E é isso que a gente vai fazer digitalmente, para simular imagens miniatura. Esse efeito também é possível ser utilizado em vídeos. Eu vou deixar a descrição aqui de algumas referências para você poder conferir. Não se esqueça também de se inscrever no canal e fique ligado nos próximos tutoriais. Para iniciar, vamos duplicar a nossa camada. Vamos dar um duplo clique para alterar o nome. Então, Tilt Shift. Vamos no menu Filtro, Galeria de Desfoques, Inclinação Shift. Bom, não confunda aqui no canto superior direito esses outros desfoques que o Photoshop apresenta. Como a gente está na galeria, ele mostra outras opções. A gente vai utilizar aqui Inclinação Shift. A princípio, a gente tem aqui essas linhas pontilhadas mais próximas das extremidades, indicando a transição do desfoque. E aqui, dentro dessas linhas contínuas, a gente tem a representação da área total de nitidez da nossa imagem. A gente pode posicionar o mouse sobre as linhas para a gente alterar as áreas de nitidez e desfoque e também rotacionar. Então, fica aí a seu critério o estilo de desfoque que você quer. A gente também pode alterar a distorção. Então, repare que a gente tem uma modificação aqui no desfoque. Podemos alterar tanto utilizando a opção de marcar um número específico, um dado específico, ou também nesse círculo. Quando a gente posiciona o mouse aqui, a gente tem a possibilidade de controlar o desfoque nesse controle deslizante. Então, fica aí de acordo com o que você achar melhor. Nesse caso, o nosso objeto ele não está totalmente centralizado. Então, a gente pode também clicar aqui no centro do controle e arrastar para baixo. Então, a gente tem aqui uma faixa pegando uma parte do campo. Bom, esse é o resultado que eu quero. Vou só dar uma reduzida, na verdade, aqui no desfoque, está muito forte. Vamos dar um OK. Bom, essa é a aplicação do filtro de desfoque, de inclinação Shift. Se o seu Photoshop não possuir essa opção, pode ficar tranquilo que eu vou explicar mais para frente como utilizar os desfoques e máscaras para ter um resultado também parecido. A gente não vai parar por aqui, a gente vai utilizar mais filtros, então eu vou utilizar aqui, menu Filtro, a gente vai na opção Tornar nítido, Tornar nítido. Eu vou pressionar o Ctrl+, para ativar o zoom, para a gente ver aqui a diferença. Vou pressionar o Ctrl Z para desfazer. Então, com nitidez, como é que fica muito mais interessante do que sem nitidez. A gente vai pressionar o Ctrl U para ativar a opção de matiz e saturação. Vou deixar bastante saturado, porque as miniaturas e maquetes elas são bastante vívidas, As cores têm bastante intensidade por causa dos plásticos ou os outros materiais que são utilizados. E por fim, a gente vai utilizar a opção no menu Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste. Aumentar um pouquinho o brilho e aumentar também o contraste. Então agora a gente tem aí a imagem que parece bastante com uma miniatura. Então a gente vai deixar de visualizar para a gente ver como era antes e como ficou com as nossas aplicações. Bom, a gente tem uma outra imagem. Nesse caso, a gente pode utilizar os filtros antes de utilizar o desfoque. Nesse caso, então, a gente pode
duplicar novamente. Tilt Shift. Tornar nítido. A gente pode pressionar o Ctrl F para habilitar novamente a última aplicação. Então a gente tem mais um ganho de nitidez. Se ficar muito forte, a gente pode vir no menu Editar, Atenuar, Tornar nítido. Essa opção de atenuar, ela serve também para outras aplicações. Então se você aplica um filtro PIB ou até mesmo desfoque, a gente pode atenuar utilizando não somente a opacidade, mas também modos de mesclagem. Então, para qualquer tipo de aplicação. Nesse caso, eu reduzi a segunda aplicação de nitidez, para a gente não ficar com um resultado muito forte. Vamos saturar, Ctrl U, colocar 50. A grama ficou bastante, forte, essa é a nossa intenção. 50 não é um dado como uma regra, então vai de acordo com a sua imagem, eu coloco aqui, porque é o resultado que eu acho que fica legal, bem parecido com a miniatura. Brilho e contraste, aumentar um pouquinho do contraste, e a gente já sabe, para terminar, a gente pode utilizar filtro, galeria de desfoques, inclinação Shift. Então só vou apenas mostrar como ficaria interessante nessa imagem, vou dar um OK, e aí esse é o resultado final. Fica bem legal, Fica bem parecido com a miniatura mesmo. Vou pressionar o Ctrl Z para desfazer o desfoque. A gente vai fazer esse desfoque manualmente. Então eu vou duplicar. E agora nós vamos na opção Filtro, Desfoque, Desfoque de lente. Photoshop abre esse painel de desfoque de lente. E aí a gente vai deixar aqui bastante desfocado. A gente pode trabalhar com giro também para ter uma distorção. Vamos dar um OK. Já está interessante. E agora a gente vai mascarar uma parte da imagem, no caso uma área nítida. Então a gente vai utilizar aqui a terceira opção para mascarar. Na aula de dupla exposição eu expliquei também como funciona a opção de máscaras. Então caso você tenha alguma dúvida, você pode ver. Então, nas máscaras, a gente tem aqui a exibição da cor branca, significa que ela está revelando toda essa miniatura, toda essa imagem. Se a gente precisa deixar apenas uma faixa da imagem nítida, ou seja, a imagem que está por baixo, a gente apenas precisa fazer uma faixa preta. Porque nas máscaras, apenas duas cores funcionam, preto e branco. Branco para revelar e preto para ocultar. Então a gente precisa ocultar essa parte aqui que está desfocada. Então, se a gente não quiser simplesmente utilizar o pincel para não fazer uma faixa que não fique totalmente uniforme, então a gente pode, por exemplo, criar um gradiente para ter um resultado mais legal. Então, por exemplo, com o pincel pode ser que não fique tão interessante. Então vou pressionar aqui o Ctrl Z para desfazer. Eu vou pressionar aqui na ferramenta de balde e vou utilizar a ferramenta de gradiente. Aqui em cima a gente vai escolher um gradiente invertido. A gente precisa de uma faixa na cor preta. Então vou dar um duplo clique aqui, alterar para branco. A gente precisa de apenas uma faixa na cor preta. Aqui a gente pode também controlar a intensidade de transição. Se a gente clica em qualquer ponto, a gente adiciona uma cor. Se a gente clica na cor e arrasta, o Photoshop deleta. Então a gente quer esse aspecto aqui. Mantém selecionado, o gradiente já está pronto. Então eu vou definir agora manualmente uma linha de onde eu quero nitidez ou de onde eu quero desfoque. Então tá aí, tá perfeito. Aqui a gente tem o desenho. A gente, quero deixar mais nitidez ainda. Então o controle nesse caso é feito com gradiente, caso o seu Photoshop não tenha a opção de inclinação Shift. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo tutorial. Um abraço.